Hoje vou resumir tudo que aconteceu nessa segunda semana de janeiro no Timão pra você, então vem comigo que a gente tem muito pra conversar. E essa semana teve jogo do Corinthians, tá? Foi o Corinthians na Copinha, tivemos 2 jogos, certo? O primeiro jogo foi contra o Marília pra fechar a fase de grupos, o jogo terminou em 0-0, um jogo difícil de assistir, onde o Corinthians realmente não desempenhou um bom futebol. E o segundo jogo foi o primeiro do mata-mata, que foi contra o Guarani, certo? O jogo terminou em 2-2, foi para as cobranças de pênalti e o Corinthians conseguiu passar, certo? Inclusive acertando todas as cobranças. Mas dizer aqui para vocês, cara, os 2 jogos que o Corinthians jogou na Copinha essa semana, jogou muito mal. O time se mostrou mal treinado, tanto quando jogaram as reservas contra o Marília, quanto jogaram os titulares contra o Guarani. Eu não achei o time bem treinado, é um time que muitas vezes se mostra perdido em campo. E isso, obviamente, para mim passa muito nessa comissão técnica do Danilo, que para mim não foi bem formada, não era para ser a comissão técnica do Corinthians Sub-20, e tá fazendo a gente perder algumas joias, porque você percebe que o Corinthians tem bons jogadores ali, inclusive quando precisa de individualidade, essa individualidade aparece e consegue trazer resultado pro Corinthians. Só que no esquema tático geral da equipe, o Danilo ele não tá conseguindo fazer um bom trabalho e acaba, podemos dizer, né, matando ali o talento dos nossos jogadores da base. Então bora, mano, falar agora de coisa boa, que é de transferência, certo? O Corinthians essa semana anunciou oficialmente o Hugo, certo? Lateral esquerdo, que veio lá do Goiás. Nós tivemos a coletiva de imprensa do Diego Palacios, que, mano, que gringo resenha, tá? O cara é muito engraçado, se mostrou ali bem desenvolto na entrevista, não tava nervoso. Espero que seja assim dentro de campo, certo? Porque fora de campo parece ser um jogador, um cara, né, muito legal mesmo, Diego Palacios. Também tivemos a entrevista coletiva do Hugo e também tivemos a confirmação da vinda do Félix Torres, certo? Que tinha meio que virado uma novela porque o presidente do Santos Laguna não queria liberar ele, mas na entrevista coletiva do Diego Palacios, o Rubão, ele confirmou a chegada do Félix Torres, tá? Ele disse que já estava tudo certo, que a novela tinha acabado, e o próprio Félix também já chegou a postar no Instagram foto dele com a camisa do Corinthians, já se despediu do Santos Laguna, então tá tudo certo pro Corinthians aí ter mais um zagueirão chegando nessa janela de transferências. Agora também teve um caso curioso essa semana falando de transferências, que foi o do Gabriel Moscardo, porque ele foi fazer exames médicos no PSG e o PSG identificou uma lesão no pé dele, e essa lesão, para se recuperar, precisava de uma cirurgia. E nisso o PSG começou a encontrar trâmites judiciais, né, de que se a cirurgia não fosse efetiva para a lesão, né, não curasse a lesão, o PSG não efetuasse a compra, certo? Isso porque a compra do Moscardo já estava certa desde dezembro de 2023, né? Se você está acompanhando aí as notícias do Corinthians, com certeza você sabe disso. Então o Corinthians achou estranho essa postura do PSG, houveram reuniões e o Corinthians não baixou a cabeça pro time francês não, tá? Disse que a negociação tinha que acontecer porque já estava tudo fechado praticamente, o Moscardo já tinha viajado, já tinha meio que se despedido do Corinthians, né? Não, já tinha se reapresentado com o elenco. Então o PSG, pelo visto, né, depois de todas essas conversas, reuniões, pelo visto vai dar segmento nessa negociação e tudo vai acontecer da forma como era para ter acontecido, certo? Mesmo com o Moscardo tendo essa lesão e precisando passar por cirurgia. Agora essa parte aqui eu sei que vocês gostam, cara. Vamos falar aqui de negociações, certo? Eu não vou falar de todas, eu vou falar daquelas que estão um pouco mais encaminhadas, certo? Por exemplo, eu poderia vir aqui falar do Oliver Torres, falar do Borré, mas elas não estão tão encaminhadas quanto as que eu vou falar agora. Primeiro é o Gustavo Henrique, cara, que já até chegou a conversar com o portal de notícias Meu Timão como jogador do Corinthians, certo? Ele que estava no Real Valladolid. E se você não conhece o Gustavo Henrique, ele é um jogador que tem uma boa experiência no futebol brasileiro, passou por Santos, passou por Flamengo, inclusive no Santos foi onde ele teve a sua melhor fase, quando ele fez inclusive dupla com o Lucas Veríssimo, que hoje está no Corinthians. Então pode ser sim uma boa contratação para a zaga do Corinthians. Eu cheguei até a falar mais dele em outro vídeo, tá? Que vai estar passando aí no card. Então se você quiser se aprofundar melhor aí no Gustavo Henrique,
aconselho aí você assistir o meu vídeo. A segunda negociação que tá acontecendo é com o Vicente Aboubakar, certo? E não, cara, você não tá achando errado, ele é camaronês, é aquele camaronês que fez gol contra o Brasil na Copa do Mundo. Ele foi oferecido ao Corinthians após ele ser afastado do elenco do Besiktas, que é o clube onde ele estava defendendo, por causa de um caso bem curioso, né? Ele foi fazer implante capilar. Nisso aí, ele precisava ficar em recuperação porque é uma cirurgia e ele não informou o Besiktas, então ele faltou vários dias em treinos, em jogos e não tinha informado o clube que ele estava fazendo esse implante capilar. Nisso, o Besiktas afastou ele e agora ele aparece aí como uma opção para o ataque do Corinthians. Mais uma coisa a gente precisa lembrar, viu, galera? O Vicente Aboubakar é camaronês, certo? Então ele pegaria uma cota de estrangeiro no Corinthians e o Corinthians já bateu a cota máxima de estrangeiros aí que é permitido se relacionar em jogos aqui no Brasil, tá? Essa cota é de 7 estrangeiros e só para relembrar vocês, ó, vamos lá, o Corinthians tem Rodrigo Garro, Matias Rojas, Félix Torres, Diego Palacios, Rafael Ramos, Fausto Vera e Romero de estrangeiros, ou seja, já bateu a cota máxima. Então, para poder trazer o Vicente Aboubakar, a gente precisaria abrir mão de algum desses jogadores, certo? E aí eu imagino que esse é o trâmite que está acontecendo dentro da diretoria do Corinthians para poder dar seguimento da contratação do camaronês. Família, só para deixar vocês aqui 100% atualizados de tudo que está acontecendo. O Vicente Aboubakar não está mais no radar do Corinthians, porque a diretoria deu a sua resposta logo após que eu gravei esse vídeo e considera o jogador muito caro os padrões que eles estão procurando pro Corinthians. Então, o camaronês não vem mais para o timão. E o último que eu quero falar é do Luiz Henrique, tá? Hoje jogador do Real Betis, mas que é cria aí do Fluminense, certo? Ele primeiro despontou no futebol brasileiro jogando lá pelo time carioca. É um ponta habilidoso, certo? Muito rápido, que é características que estão faltando nos pontas do Corinthians, certo? E ele chegaria, galera, pela bagatela de 64 milhões de reais. Seria a contratação mais cara do Corinthians, certo? Ele ultrapassaria o Carlitos Tevez por 4 milhões. E pra mim, cara, jogador fenomenal. Acho que o Corinthians precisa conseguir a contratação dele. Ele pode ajudar, sim, muito o Corinthians nessa temporada. Infelizmente já chegou a sair algumas notícias do técnico do Real Betis falando que o Luiz Henrique não queria voltar ao Brasil, o que para mim me deixa um pouco desmotivado, porque por mais que ele venha, né, ele talvez não jogue com a gana e com a raça que precisa para se jogar no Corinthians. É algo que me desmotiva um pouco, mas mesmo assim, cara, é um muito bom jogador e na minha visão ele vai se encaixar no Corinthians como aí uma luva e espero mesmo que ele venha. Bom, galera, esse foi o resumo do Covil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo, cara. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, mano, também deixa o like, mas comenta aí, cara, o que você acha que eu posso melhorar. Se não separar em blocos, se falar só de negociação, ou falar só de transferência, ou falar só de jogo do Corinthians, enfim. Quero aí saber a sua sugestão, porque o resumo do Covil é um vídeo que eu vou trazer toda semana e eu quero estar aprimorando para ficar melhor para você que está assistindo. Também me siga nas minhas redes sociais, Instagram e TikTok, certo? Vamos estar tudo passando aí na tela. E é isso. Tamo junto e vai Corinthians.